Volume 2. Mitos e lendas brasileiros. Parte 1. Desde sempre, a humanidade se atormenta com as clássicas indagações para as quais não houve e ainda não há respostas satisfatórias. De onde? Por quê? E para que viemos? Para onde vamos? Diante dos fenômenos da vida que lhe eram totalmente inexplicáveis, a criativa imaginação do homem primitivo atribuiu a autoria e o comando do universo, bem como sua própria existência nele, a fantásticas criaturas, a entidades sobrenaturais, a que futuramente se chamariam mitos. Aqui no Brasil, também os índios agiram desta forma. A exemplo de outros povos, eles também povoaram as matas, os rios, as montanhas e o mundo com entes sobrenaturais, dando nascimento, assim, aos mitos brasileiros. A estes juntaram-se depois as duas outras culturas que formariam a brasileira, a negra e a portuguesa. Se quiséssemos explicar o que é mito, poderíamos conceituá-lo como sendo configurações de entes fantásticos e sobrenaturais produzidas pelo imaginário popular, em virtude da necessidade de se buscar explicação para a existência do universo e da própria humanidade, bem como para o que se encontra no interior da alma humana sem elucidação racional. A essa motivação não se pode deixar de acrescentar também o prazer e a necessidade do homem de contar e ouvir histórias, pois o sonho e a fantasia, com efeito, fazem parte de seu espírito. Os mitos que se configuraram no Brasil, a exemplo do que se deu com o próprio povo brasileiro, possuem a forte marca da miscigenação das três raças básicas, o índio, o negro e o português. Mas a influência do colonizador português, que trouxe consigo mitos de quase todo o acervo europeu, foi a mais marcante. Assim, raros são os mitos que por aqui se conservaram originais ou se mantiveram imunes à influência lusitana. Em contrapartida, também os lobisomens e mulas sem cabeça que os portugueses para cá trouxeram adquiriram nestas terras cores locais e tropicais, abrasileirando-se. Vamos agora entender o que são lendas. A palavra lenda é proveniente do latim legenda, do verbo legere, que significa ler. Portanto, lenda é algo digno de ser lido. Este era o termo usado para designar as histórias sobre santos que eram narradas nos refeitórios dos conventos ou em cultos religiosos, com o objetivo de se estabelecerem edificantes referenciais com que se deveriam identificar os ouvintes. Não só o cristianismo, mas outros povos primitivos também tinham seus relatos fantásticos, a que depois se denominaram lendas, sobre eventos originalmente verdadeiros ou considerados como tais, sobre heróis que podem ou não ter realmente existido, ou sobre feitos heroicizados pela imaginação popular. Na seara do folclore, se o vocábulo lenda fosse utilizado apenas para se referir a histórias fantasiosas sobre santos, heróis ou bandidos, seria simples distingui-lo de mito. No entanto, a amplitude conceitual que foi dada à lenda, atribuindo-lhe também o sentido de narrativa fantasiosa sobre a realidade, pode ter sido ponto de partida para sua confusão com mito. Fica então bastante claro que é muito difícil fazer uma distinção precisa entre o que é mito e o que é lenda. A única coisa certa é que no estudo do folclore, mitos e lendas são parte da chamada literatura oral, que compreende também contos, fábulas, poesia, parlendas, provérbios, frases feitas, etc. Assim, apresentamos a seguir em ordem alfabética uma coletânea de mitos e lendas de diversos pontos do Brasil. A Lamoa. Belíssima mulher, loura, misteriosa, olhos neons, que podem ser verdes ou azuis,
cabelos lisos e compridos, vestida numa túnica muito transparente que chega quase a tocar o chão. Assim a chamam porque loira é a Lamoa, ou seja, alemã, para os habitantes de Fernando de Noronha, onde ela reside nos altos picos dessa ilha. A noite surge nas praias, deslumbra, fascina, enche de desejo os desavisados que com ela se defrontam e de medo os pescadores que já a conhecem e dela correm, espavoridos, pois o apaixonado que ao seu namoro não resiste e se põe a segui-la nunca mais é visto. Dizem que a Lamoa atrai com seu fascínio os que por ela se apaixonam, guiando-os para os picos da ilha, onde se transforma numa medonha caveira. Ana Jansen. Assombração de uma mulher deformada pelo fogo que aparece de madrugada nas ruas de São Luís do Maranhão, conduzindo velozmente uma carruagem em chamas, puxada por enormes cavalos sem cabeça. Conta-se que, quando viva, foi uma perversa mulher que mandava arrancar os dentes e as unhas de crianças, filhos de escravos que visse apanhando frutas em seus pomares. Além disso, ordenava que açoitassem cruelmente os escravos, às vezes por nenhum motivo. Anhangá. Mito geral no Brasil, o Anhangá é criatura assustadora, um grande veado cujos olhos são lança-chamas. Ele representa um grande pesadelo para os caçadores que, quando com ele se defrontam, ao tentarem baleá-lo, veem seus tiros serem desviados em direção a pessoas amigas e entes queridos. Sua fúria contra os caçadores se amplia quando as vítimas são animais lactantes ou filhotes que ainda precisam ser amamentados. Arranca-língua. Macacão gigante que atacava os gados em Goiás, matando-os a murros e arrancando-lhes somente a língua com a qual se alimentava. A imprensa goiana, carioca e mineira registrou esse mito em várias matérias sobre os assombrados depoimentos de fazendeiros. Barba Ruiva. Piauiense dos mais famosos, o Barba Ruiva é um homem encantado, de barba e cabelos ruivos, alto, viril, muito branco, que faz morada na Lagoa do Paranaguá, onde teria sido jogado ao nascer e salvo por uma mãe d'água, diz uma lenda. À margem da já mencionada lagoa costuma ser visto a repousar, quando da água se farta, despertando a curiosidade das mulheres que lá vão lavar roupa, a cujas perguntas não responde. Quando deles se aproximam, percebem que, fora da água, sua barba, unhas e peito estão em brasa. Correm então assustadas, enquanto ele as persegue querendo abraçá-las e beijá-las. À vista disso, nenhuma mulher lava a roupa sozinha às margens daquela lagoa. Algumas gotas de água benta na cabeça do Barba Ruiva poderiam quebrar seu encanto. Mas, apesar de ser ele inofensivo, ninguém ainda teve coragem. Bicho-homem. Outro gigantesco antropófago de um olho só, e que também só tem uma perna, cujo pé tem forma redonda, deixando pegadas que lembram o fundo de uma garrafa. Pode derrubar até uma montanha com seus possantes murros e é capaz de beber um rio inteiro. Vive oculto nas serranias. Mito corrente em variantes em quase todo o Brasil. Muito se confunde com o chamado pé de garrafa. Boitatá. Um dos primeiros mitos registrados no Brasil é uma grande serpente de fogo que habita as margens dos rios, mata animais e lhes devora os olhos, vindo daí o seu intenso brilho. Do tupi mboi, que significa cobra, e tatá, que significa fogo. Temos cobra de fogo, o fogo em forma de cobra. Há versões de que o boitatá destrói com o fogo dos seus olhos, fazendo arder em combustão aqueles que incendeiam os campos. A aparição do boitatá traz cegueira, loucura ou a morte. Para escapar de seu ataque,
é preciso atirar-lhe algum objeto de ferro ou então ficar quieto, prender a respiração e fechar os olhos. Dizem que se transformar nesse monstro é o castigo para purificar as almas dos amantes compadres que em vida traíam seus respectivos cônjuges e daqueles que mantiveram relações incestuosas. Boto sedutor. Costumam dizer que o maior protagonista das lendas sobre a fauna amazonense, famoso em todo o Brasil, ele, o Boto, ao chegar à noite, transforma-se num belíssimo rapaz, alto, branco, robusto, bem vestido, mas sempre de chapéu para esconder o orifício que tem na cabeça, através do qual respira. O Boto, quando toma a forma humana, comparece triunfalmente aos bailes, onde, com as moças ribeirinhas, conversa, bebe, dança, namora. Conquistador infalível, adivinha os segredos, os pensamentos e desejos de suas vítimas. Antes que amanheça, porém, ele se retira furtivamente, mergulha no rio e torna-se de novo um boto. Às vezes é implacavelmente perseguido ou cercado em emboscadas tramadas por homens enciumados, mas ele nunca se deixa apanhar, pois tem um faro mais possante que o de cães caçadores e é rápido como um tiro. Quando moças solteiras das populações ribeirinhas engravidam, dir-se-á que o filho é do Boto. Cabeça de cuia. Homem magro, alto, que habita o rio Parnaíba, no Piauí. O nome deriva de sua cabeça, que lembra o formato de uma cuia. A cada 7 anos, devora uma mulher de nome Maria, e também os meninos que brincam nas águas daquele rio. As mães, temerosas, proíbem seus filhos de ali nadarem. Amaldiçoado por sua mãe, a quem muito maltratara, foi condenado a viver no mencionado rio durante 49 anos. Após comer 7 Marias, retomaria seu estado natural. Caboclo d'água. Homem pequeno, musculoso, sisudo, da cor do cobre, com mãos e pés de pato, ele habita as águas do Rio São Francisco, aparecendo também em outras localidades fluviais. Atormenta os pescadores, vira embarcações, alaga cargas, provoca ondas, atrapalha pescarias, assombra, mata. Para afugentá-lo é preciso fincar uma faca no fundo da canoa ou então nela desenhar um signo de Salomão. Caipora. É o curupira tendo os pés normais. O nome deriva de Caá, mato, e Pora, habitante morador. Diz-se que é um caboclinho coberto de pelos que anda sempre montado num porco do mato, protetor dos animais e inimigo dos caçadores. No presente caso, embora aparentemente se trate de simples diferença de nome, a figura do caipora, tal como aqui descrita, já se criou efetivamente no imaginário popular, desvinculada da do curupira. Canhambora. Homem negro, grandalhão, feio, com cabelos compridos até os pés. Às vezes é citado como tendo, ao mesmo tempo, forma humana e animal, metade cavalo e metade homem. Ele é detentor de poderes capazes de ressuscitar os animais mortos pelos homens brancos, a quem persegue e agride. Mais conhecido em Minas Gerais e São Paulo, diz o povo que o canhambora é a assombração de escravos mortos a pancadas a mando de seus senhores, aos quais posteriormente volta para assombrar. Capelobo. Criatura fantástica com corpo de homem, cabeça de tamanduá ou de anta e pés redondos. Cães e gatos recém-nascidos são seu alimento principal. Mas ele também ataca humanos, chupando-lhes o miolo, ou seja, sorvendo-lhes a massa cefálica. O ponto vulnerável desse monstro é o seu umbigo, através do qual pode ser abatido. Índios muito velhos transformar-se-iam nesse monstro, a que costumam chamar de lobisomem dos índios. Popular no Maranhão e na região do Araguaia.
Cavalo branco. É um fogoso cavalo branco que em noites enluaradas é visto a pastar as relvas marginais do Valo Branco em Iguape. As mães sempre advertem suas filhas para não passarem pelas relvas marginais do Valo Grande, porque o cavalo branco, ao ver uma moça virgem, faz com que ela caia naquelas águas e depois desaparece com ela. Quando novamente a lua cheia, ele volta para buscar outra moça para viver com ele no fundo do Valo Branco. Cavalo das Almas. É um animal miraculoso que percorre as estradas à procura dos mortos recentes que o esperam nos moirões das porteiras. As almas vão engarupadas nesse cavalo. Chibamba. De origem africana e conhecido em São Paulo e Minas Gerais, é um negro velho que se veste com folhas de bananeira, ronca como um porco e está sempre a dançar, em ritmo compassado. Ele amedronta crianças choronas. Olha esse choro que o Chibamba vem te pegar. Ele papa a criança. Acredita-se que ele foi um velho escravo que morreu no tronco de tanta chicotada. Chupa-cabras. O chupa-cabras teria aparecido nas áreas rurais de municípios vizinhos à cidade de Campinas por volta de 1997. Os habitantes da mencionada região atribuíram as súbitas e misteriosas mortes de ovelhas e bois a uma estranha criatura notívaga. As marcas deixadas pelo bicho não se confundem com a de nenhum predador conhecido, não encontrando seu ataque referências na zoologia ou na biologia. Praticamente todo o sangue é drenado e as feridas são inconfundíveis, como se tivessem sido feitas por garras longas e afiadas, semelhantes a navalhas. Em alguns casos são retirados com precisão cirúrgica órgãos e glândulas nobres. A história foi, na época, muito divulgada pelos meios de comunicação. Cobra grande. Réptil repugnante que atemoriza o homem desde sempre, na ficção e na vida real, a cobra não poderia deixar de inspirar no Brasil esse monstro amazônico, a cobra grande, também chamada boiuna. Gigantesca de olhos que semelham enormes faróis, ela faz naufragar até mesmo grandes embarcações, devorando após a tripulação e os passageiros. Na capital paraense existe a crença de que essa cidade foi fundada sobre a casa de uma enorme cobra. Se a cobra grande se mexe, Belém estremece. Se a cobra grande sair de seu lugar, Belém vai se afundar. Cobra jabuti. É um cágado que, depois de tomado como bicho de estimação, revela-se um monstro de cujos cascos saem horripilantes cabeças de cobras. Cobra norato. Engravidada pela cobra grande, uma índia deu à luz 2 bebês encantados, que não tinham forma humana. Atirou-os no rio a conselho do pajé. Eram cobra norato, ou honorato, e Maria Caninana. Esta era má, virava embarcações, matava náufragos e animais. Norato era bondoso e sempre procurava interceptar as maldades da irmã. Certa feita, num duelo para salvar uma vítima da Maria Caninana, acabou matando esta última. Assim, graças à sua bondade, Norato adquiriu o dom de poder desencantar-se durante a noite, tornando-se homem bonito, simpático e elegante. Nas ocasiões de festa nos povoados ribeirinhos, Norato deixava seu couro de serpente e ia bailar com as moças. Ao amanhecer, porém, retomava a forma de serpente. Para quebrar definitivamente o encanto, era preciso que se dessem pancadas com ferro virgem na cabeça da cobra, derramando-se-lhe após, na boca, 3 gotas de leite materno. Mas, ao ver a cobra, todos perdiam a coragem, até que um soldado impávido, com quem Norato fizera amizade, conseguiu quebrar esse encanto, libertando o amigo. Corpo seco.
criatura perversa que em vida semeou o mal, cometendo toda sorte de crueldades, inclusive a de fustigar a própria mãe. Ao morrer, sua alma foi recusada tanto por Deus como pelo diabo, e seu corpo nem a terra o quis, ficando este, depois de reunido a sua alma, a putrefazer-se insepulto. O corpo seco é corpo e alma penados, de quem nem os insetos se aproximam, que perambulam vagabundos pelos cemitérios e pelas ruas, assombrando os viventes. Cuca. Mulher velha e feia, espécie de bruxa tal qual é descrita nos contos de fadas. Bicho-papão feminino mencionado para se assustar crianças. Velha feia e esfarrapada que vive a intrigar os casais, despertando-lhes o ciúme, sempre acompanhada de sapos, lacraus, cobras e aranhas venenosas. É muito citada em acalantos. Dorme, neném, que a cuca vem pegar, papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. Bicho-papão sai de cima do telhado e deixa o neném dormir sossegado. Curacanga. Tal qual ocorre com o lobisomem, a curacanga ou comanganga é no que se torna a sétima filha de um casal. É uma errante cabeça de fogo em forma de bola. Nas horas mortas, a cabeça da portadora desse mal separa-se-lhe do corpo e sai em chamas a vagar pelas matas. Apavora os que a encontram, às vezes ataca dentadas. É chamada curacanga no Maranhão e cumacanga no Pará. Curupira. De procedência tupi-guarani, de curu, curupiter de curumi, mais pira, que significa corpo. Daí resultando o corpo de menino, o curupira tem ligações originárias com o homem primitivo e atributos heróicos na proteção da fauna e da flora. Ele tem como principal característica a direção contrária dos pés em relação ao próprio corpo, o que constitui um artifício natural para despistar os caçadores, colocando-os numa perseguição a falsos rastros. Possui extraordinários poderes e é implacável com os caçadores que matam pelo puro prazer de fazê-lo. Quando estes caçadores não acabam mortos, ficam loucos. Dizem também que quando os caçadores não acertam seu alvo ou quando se perdem na mata, é certo que foi uma intervenção do curupira. Neste primeiro volume pudemos aprender um pouco sobre os principais mitos e lendas do nosso folclore. Mas existem ainda muitos outros que povoam o imaginário, a vida e a cultura do povo brasileiro. E são estes outros mitos e lendas que veremos no próximo volume.